Olá, queridos, tudo bem? Uma quarta-feira de bênçãos para as nossas vidas e de crescimento também, não é verdade? Mais um dia de estudo, mais um dia para receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Hoje e amanhã avançaremos em rumo ao 5º passo para impactar vidas. 10 passos para impactar vidas. 5º passo. Disciplina, o alvo da disciplina. Como já estudamos aqui, o apóstolo Paulo foi um homem que exerceu grande influência. Uma das razões para o grande impacto dele na vida de outras pessoas foi a sua disciplina. E a razão disso foi o alvo que ele tinha. Não há dúvidas em relação a isso. Paulo focou com persistência em uma coroa que dura para sempre. A motivação de Paulo era Jesus, o prêmio eterno. Querido, esse alvo fez toda a diferença. Paulo queria perseguir o conhecimento de Cristo e pregar a mensagem dele. O apóstolo estava disposto a pagar qualquer preço e fazer o que fosse preciso para permanecer na corrida cristã rumo a Jesus. Mais uma vez, o foco da vida de Paulo era Jesus. E quanto mais o Senhor o influenciava, mais Paulo influenciava as outras pessoas. Sua paixão pessoal. As motivações de Paulo para agradar a Jesus e obter um prêmio eterno foram as principais contribuições para uma vida de disciplina. Eram o seu objetivo, eram a sua paixão. Querido, qual tem sido a sua motivação ultimamente? O que faz você levantar cedo toda manhã e o mantém na ativa até tarde da noite? Em que você tem aplicado as suas horas e os seus dias? Na carreira? No desejo de ter sucesso? Na busca pela sua independência financeira? No sonho da felicidade? Numa aposentadoria futura? Entenda algo. Esses desejos por si só, eles podem não ser errados e não serem maus. Mas o que acontecerá, porém, quando você alcançar algum desses objetivos físicos e financeiros? Você ficará satisfeito? Talvez sim, talvez não. Eis uma questão difícil. Você quer se arriscar e gastar a sua vida e a sua energia nesse tipo de busca que, no fim, pode não preencher as suas necessidades mais profundas? A paixão pessoal de Paulo. Paulo foi um homem que tinha tudo. O conhecimento certo, o emprego certo, e era o melhor naquilo que fazia. Ele estava tendo um excelente progresso rumo ao topo da sua profissão. Porém, depois de se tornar cristão, Paulo viu as suas conquistas e as suas metas por um novo prisma. Assim, ele abriu mão de todos os seus projetos terrenos e pessoais por algo muito melhor. Ele desistiu de tudo para seguir firme a Jesus. Ouça as palavras do coração de Paulo ao procurar descrever o novo foco da vida dele. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco
para poder ganhar Cristo. A disciplina é boa e lucrativa. Você nunca chegará a lugar algum sem ela. Sem disciplina, um homem nunca terá influência em nenhum nível. Porém, tenha certeza de que a sua disciplina tem o alvo e a direção certos. Como Paulo, assegure-se de que o seu objetivo é, antes de tudo, Cristo. E então, tudo entrará em ordem. Na verdade, foi isso que Jesus disse. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, necessidades desta vida, lhes serão acrescentadas. Quando investimos tempo e energia em nossa vida espiritual, Deus troca os nossos velhos hábitos e pensamentos destrutivos por hábitos, pensamentos e desejos piedosos que honram o Senhor. Paulo descobriu que o impacto verdadeiro e duradouro está em viver para Jesus. Uma vida de tanta honra a Deus tem o maior tipo de impacto em outras pessoas. É por isso que perseverar na disciplina espiritual é o quinto passo para uma vida de impacto. Para os que querem ser homens que fazem a diferença, a disciplina espiritual precisa entrar em ação. Características da disciplina espiritual. Ao escrever para o seu jovem discípulo Timóteo, Paulo nos deixou uma descrição simples da disciplina espiritual. Exercite-se na piedade. É possível observar, querido, 3 características da disciplina espiritual por meio dessa simples, porém profunda admoestação a Timóteo. A disciplina espiritual é exigente. Assim como fez com o seu protegido Timóteo, Paulo nos exorta a sempre buscar com rigor uma vida piedosa, disciplinada. Da mesma forma como um atleta não pode ficar um só dia afastado do seu treino sem sofrer um revés físico, nós também não podemos parar com a nossa disciplina espiritual, mesmo que ela tenha um custo alto e exija muito. A disciplina espiritual deve ser uma busca constante. A disciplina espiritual deve ser um desejo. Perceba algo novamente nessa passagem. Exercite-se na piedade. Isso não é uma sugestão. A santidade não é opcional. Deus quer que nós, seus filhos, como Paulo e Timóteo, sejamos conforme a imagem dele. Esse desejo deve estar no mais íntimo do nosso ser. Se nós quisermos ficar saudáveis, devemos fazer algo para o nosso corpo todos os dias, como, por exemplo, algum exercício físico. E nesse momento a nossa mente diz que sim, mas o nosso corpo diz que não. Querido, esse mesmo cenário acontece na esfera espiritual. A nossa alma diz que sim, mas a nossa carne sugere: vamos fazer algo espiritual em outro momento? Vai, agora não. A verdade é que tanto na esfera espiritual quanto na esfera física da vida, a única forma de fazer do exercício uma realidade é desejando isso. Temos que finalmente decidir sim, levantar do sofá e fazer uma atividade física. O mesmo se dá com a nossa vida espiritual. Devemos decidir levantar do sofá e finalmente pegar a nossa Bíblia. Como você pode então avançar no desejo de se tornar um homem que faz a diferença? A resposta é simples, pedindo a Deus que lhe dê um desejo grande de crescer espiritualmente. A disciplina espiritual aponta em direção a Deus. A piedade, querido, está no centro da vida cristã.
Portanto, ela deve ser o alvo da sua vida. Ela deve ser o alvo da vida do cristão. E você pergunta a mim, Andréia, e o que é piedade? Eu acredito que a definição a seguir vai direto ao ponto central desse significado. A piedade é a atitude e a resposta certas ao verdadeiro Deus Criador. Uma preocupação do coração com a realidade santa e sagrada. É o respeito pelo que é devido a Deus, sendo assim a maior das virtudes. O valor da disciplina espiritual. Querido, eu espero que você entenda por que a disciplina espiritual é tão importante para se tornar um homem que faz a diferença. A maturidade espiritual é um elemento essencial na vida de um homem de Deus. Amanhã veremos os passos necessários para sermos mais disciplinados espiritualmente. Mas antes, pense no seguinte desafio. Você não precisa de uma folga de sua concentração espiritual nas situações da vida, assim como o seu coração não precisa de uma folga das batidas. Você também não pode descansar da moralidade e continuar sendo moral, nem folgar da espiritualidade e continuar sendo espiritual. Querido, Deus quer que você seja plenamente dele. Guarde isso no seu coração. Plenamente do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente.